noite. Shalom, família de Deus. Pastor Léo Miranda para abençoar a sua vida em um ambiente diferente. Normalmente a gente está acostumado com o programa Mundo Real, mas agora nós estamos no primeiro podcast do Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho. A gente quer sempre começar a louvar e adorar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo, que é um grande homem de Deus que tem nos abençoado e abençoado toda essa família viva 24 horas. E nesse primeiro episódio, nós vamos tratar de assuntos polêmicos para, de cara, abençoar a sua vida. Vamos falar sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. E vamos começar com ele, uma pessoa, para nós, melhor para falar não há, que é o nosso pastor, o nosso reverendo. Daqui a pouquinho a gente vai chamar esse grande homem de Deus para estar conosco. Mas antes de tudo, eu quero apresentar a minha bancada. Quero apresentar esses homens de Deus que estão comigo aqui, que vão comentar, vamos bater um papo aqui, conversar com eles sobre a experiência de cada um com o Espírito Santo. Eu estou aqui com ele, eu chamo ele do meu músico predileto, que me acompanha esse tempo todo, já uns 13 anos com a gente. É o Márcio Melo que está aqui. Márcio, sua boa noite, nós estamos à noite, hein? Boa noite, para mim quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastor José de Santana, e para mim é um prazer enorme estar aqui junto do pastor Leonardo e dos meus irmãos para falarmos aí sobre este assunto. Que legal, maravilha. E aqui, ó, nós estamos com o Tiagão. O Tiagão é uma bênção, ele teve uma experiência gloriosa recentemente, que nós queremos falar disso depois da palavra com o reverendo, Tiago. O Espírito Santo na sua vida. Seu boa noite, Tiagão. Boa noite, pastor. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo. Dizer que é um prazer estar aqui e participar, momento único, começando essa nova etapa. O Senhor dirigindo esse negócio, o Espírito Santo dirigindo através do Senhor, e é um prazer estar aqui. Glória a Deus, amém. E ele, o Osasquiano, chamo ele de Osasquiano, nosso missionário que veio lá de Osasco, que está conosco aqui, que também vai dar a sua experiência, uma experiência com o Espírito Santo. Vai ser maravilhoso esse programa. Seu boa noite, missionário. Glórias a Deus. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastor Leonardo, dos nossos irmãos que estão aqui presentes, você em casa, né? Uma boa noite a você. E é maravilhoso estar aqui nesse momento junto, em comunhão com nossos irmãos, para estar nesse debate santo sobre a palavra de Deus. É isso aí. Meus amados, nesse bate-papo, quero trazer a vocês hoje, abordar a nossa identidade pentecostal. E é muito importante porque existem movimentos que tendem a enfraquecer com sutilezas para dizer que não existe, dizer que acabou, dizer que falar em línguas é coisa do passado, dizer que os dons espirituais não existem mais. Isso foi para a época apostólica. Mas será? Ou eles estão erroneamente enganados? Para isso, eu queria chamar com muito prazer para abrir esse primeiro episódio do nosso podcast do Mundo Real, o nosso reverendo, e eu queria já dar o meu boa noite diretamente do nosso templo central em Gramacho. Meu reverendo, seja bem-vindo. Olá, que prazer estarmos aqui juntos para conversar um pouco com o nosso querido pastor Leonardo Miranda e com certeza, ao término dessa conversa, acima de tudo, o nome do Senhor será glorificado. Tudo bem, pastor? Meu reverendo, é uma graça de Deus estar aqui com o senhor, isso para nós é uma bênção muito grande, mas existem algumas perguntas que nós queremos fazer ao senhor, para o senhor trazer luz a movimentos anti a nossa identidade pentecostal. Uma delas é a negação dos dons espirituais. Jesus continua operando hoje ainda através do poder do Espírito Santo? Ou isso é algo do passado? Isso foi algo lá da época apostólica? Ele ainda opera hoje? Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre isso. Então, existe no ramo da teologia os que se intitulam como cessacionistas. Eles têm um entendimento errôneo. E eu digo errôneo porque eles deduzem, né, porque eles não tiveram nenhuma revelação. A Bíblia que eles têm é a nossa Bíblia.
E na nossa Bíblia, em nenhum lugar foi dito por nenhuma autoridade, colunas da igreja, que certos dons haveriam de cessar numa determinada época. Numa determinada época. Isso não existe. Entendeu? Isso aí eu lamento profundamente, né? Que as pessoas começam a se espelhar em homens, em certos nomes da história da igreja, que eu prefiro nem mencionar nome, porque teve uma determinada projeção, diz alguma coisa, aquilo inspira muita gente. A mim, não. Eu e meu time da Assembleia de Deus, de pastores, não, nós somos esse livro. E nesse livro diz que os sinais acompanharão os que crerem. Palavra do Senhor Jesus. Além das palavras do Senhor Jesus, eu consulto Pedro, consulto Paulo, né? Porque o pessoal fica com o negócio, porque o fulano de tal... Ele disse, gente, olha, vocês têm que parar com isso, nós temos que consumir a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, correto? Então, quando você consulta as epístolas, em nenhum lugar, pastor Miranda e os demais que estão nos acompanhando, em nenhum lugar está dito, não tem nada dizendo, olha, este dom é porque quando a Bíblia for totalmente escrita, né, e que não sei o quê, então não precisa mais. Para com isso. Dá nojo disso. Nós, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, em qualquer parte, se você for à França, eu já tive a oportunidade de pregar em France, né? América, onde for a Assembleia de Deus, isso aí não entra. Onde for a Assembleia de Deus. Agora, claro que nós estamos falando da Assembleia de Deus, mas se for falar a partir do Brasil, muitas outras igrejas se tornaram também pentecostais, né? Quer dizer, era um ciclo muito fechado, né? Ou melhor, começou dentro da Assembleia de Deus, mas o Espírito Santo ele não pode ser monopólio de uma denominação. O Espírito Santo, uma denominação, não é dono. Então, eu me lembro que nossos irmãos pentecostais não queriam fundar nenhuma denominação, eles vieram para cooperar com a Igreja Batista, mas aí o que aconteceu? Jesus batizou na Igreja Batista e eles foram excluídos. Então, aí vai começar todo esse movimento, né? Porque só que daqui a pouco aí dá forma à Assembleia de Deus, mas depois, fora da Assembleia de Deus, vai acontecer muita coisa também. As coisas começam a acontecer. E é muito legal quando você estuda isso tudo, que você vê que batistas pentecostais. Tanto que os dois grandes ramos da Igreja Batista, né? Temos a Batista chamada tradicional, chamada brasileira, e outra Batista nacional, cujo expoente foi o pastor Ernesto Tognini, né? Quer dizer, falando assim do Espírito Santo, né? Então, alguém foi batizado. Nós temos na nossa igreja um homem de Deus, pastor Celso Rouças, presbiteriano. Ele estava presbiteriano quando Jesus foi lá e batizou ele com o Espírito Santo. E agora? Eu sou vibrador quando eu falo nisso. E ele vai batizando, ele batizou metodista, aí tem a metodista wesleyana. Aí vocês vejam que não dá. E a evidência é o falar em outras línguas. Acho que você ia perguntar sobre isso. Seria essa última pergunta para o senhor. O batismo, a evidência inicial do batismo para o senhor. Pastor, graças a Deus, porque tem um livro. E de acordo com este livro, o livro de Deus, a evidência inicial é o falar em outras línguas. Quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, eles falaram uma língua, sobrenaturalmente falando, que poderia ser entendido por outras nacionalidades, né? Mas eles nunca aprenderam esse idioma numa escola, nunca foram a uma escola de aprender o idioma. Ali foi o idioma que veio dado por Deus, e isso ficou caracterizado como evidência inicial. Não somente em Atos 2, como acontece em Atos 8, né, com Filipe, Atos 10, e eu tenho aqui na minha frente Atos 19, quando anos depois, na cidade de Éfeso, né, está lá no capítulo 19, versículo 13, então Paulo
Paulo perguntou no versículo 2, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso não pode ser modificado. Isso não pode ser modificado. E os que querem, os opositores, né, que querem desprezar o registro inspirado em Atos, não encontrarão nenhuma base nas epístolas, porque as epístolas sempre foram muito claras, né? O apóstolo São Paulo ele trata desse assunto na primeira epístola aos Coríntios, não é isso? No capítulo 12, capítulo 14, e lá não tem nenhuma outra recomendação. Não é isso? Uma recomendação dizendo que, não, agora você é batizado com o Espírito Santo, mas a evidência inicial não é o falar em línguas. Isso não existe. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para defender a nossa identidade pentecostal, não no sentido de que esta é a nossa doutrina, essa é a nossa identidade. Não, isso é o que está na Bíblia. A Bíblia falou, está falando. Meu reverendo, uma outra pergunta importante. Nossa, o senhor, como trouxe luz e nos ajuda muito com essas palavras bíblicas e nos remete às Escrituras, né? E com o senhor, que é um homem de Deus, tem abençoado muito a Assembleia de Deus do Gramacho e com essa palavra nos ajuda a também fazer a nossa defesa da nossa identidade pentecostal. Agora, uma outra pergunta que eu queria falar com o senhor, aproveitar que o senhor está aqui conosco, né, abençoando esse programa de hoje, esse primeiro episódio, e o primeiro episódio a gente já está falando do Espírito Santo. A gente queria falar com o senhor sobre uma outra pergunta que é as línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência é o falar em línguas. O senhor concorda com isso? Pastor, graças a Deus, porque nós temos percebido uma preocupação por alguns homens de Deus, né, com o ataque ou ataques à nossa identidade pentecostal. Existe o pastor José Gonçalves, né? Ele fez um trabalho muito bom em uma revista trimestral, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, e nós queremos até parabenizá-lo, né? Parabenizá-lo e recomendar essa revista. De uns anos para cá, todos nós, que Deus, pela sua graça, nos encaminhou a sermos cuidados por Deus. E eu me recordo quando Deus me encaminhou à Assembleia de Deus. Eu ainda era criança, bem criança, e eu e meus irmãos fomos recebidos pelo pastor Sebastião Ferreira Pinto, né, que hoje está na glória. E a Assembleia de Deus, com toda uma história, né, a partir do que ocorreu lá em Belém do Pará, nossos irmãos, o Daniel Berg e o Navingre, quando chegaram, né, eles foram usados por Deus trazendo a mensagem pentecostal. É uma mensagem simples, simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Meu amado, e eu experimentei esse batismo de fogo aos 12 anos de idade, em uma viagem de missão, acompanhando o pastor Sebastião Ferreira Pinto. Eu me recordo que estávamos hospedados em São Paulo, frio, né? Um frio muito grande. Mas ao vendo as pessoas
ouvi falar de batismo com o Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas, né? Aquela coisa toda, né? Aquilo eu disse, pastor, o que é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? E ele me disse, você entra no quarto, você começa a orar, começa a glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? E você vai ser batizado. Eu acreditei, pastor Leonardo Miranda. Olha, é incomparável. A presença de Deus, aquele fogo na minha alma. Eu, uma criança, aquela vozinha fininha de criança, quando dei por mim, o pastor Sebastião estava batendo na porta, gritando, você foi batizado, você foi batizado, você foi batizado, aleluia, aleluia, aquele vozeirão dele bonito, né? Aleluia, 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 aleluia. Abriu a porta, me abraçou. Pastor, aquilo ali sempre fez a diferença na minha vida. Depois, sempre me chamou a atenção os cultos fervorosos, né? Pregações, né? Ungidas, hinos, por mais simples que fossem as letras, né? Mas uma presença de Deus, isso aquilo ali sempre foi marcante, né? Então, falando da nossa identidade pentecostal, eu quero enumerar que, como consequência disso, a gente vê no meio da Assembleia de Deus, né, um fervor, pastor, evangelístico, uma vontade de ganhar almas. E olha, sinceramente, eu não tinha uma certeza absoluta que seria um pastor, né? Certeza, tinha uma inclinação, né? E você vai vendo a coisa, né? Falando de um período da infância, adolescência, né? Mas eu vi assim, pastor, muito ponto de pregação, pastor. Sabe, as casas, as pessoas, sabe, com um espírito voluntário, né? Porque todo mundo quer ganhar alma, todo mundo quer testemunhar, todo mundo quer testificar. Isso faz parte da identidade pentecostal. Então, quando você vê hoje, graças a Deus que temos pessoas, né, assim, mas há um time que, até de pastores, que de vez em quando você tem que dar uma sacudida nos pastores. Ô, gente, espera lá. Eu falei do Espírito Santo e vocês estão... É como se, sabe... Então, quer dizer, uma mornidão, né? Uma falta de fervor, uma falta de entusiasmo, né? E, quer dizer, a nossa identidade pentecostal, né? Os elementos do pentecostalismo, né? Isso precisa ser protegido. Por isso eu vibrei quando vi aquela revista. O pastor José Gonçalves, ele é lá do Nordeste, né? A gente pretende um dia conversar com ele pessoalmente para parabenizar. E você veja, isso é uma preocupação, é uma inquietação na denominação. Imagine, pastor Miranda, que todos os templos, todas as igrejas, né, ou matriz, o sede ou filial, todo mundo sendo equipado para que não se perca o rumo, entende? Então, o evangelismo, uma outra grande marca, pastor, um espírito de oração. Um espírito de oração. Reunião de oração. Reunião, seja a consagração, seja a vigília, não importa, mas há um interesse em buscar a face de Deus. Eu quero buscar o Senhor. Sabe o que é você estar assim? E de repente vem aquela coisa assim, né? Não necessariamente buscar o Senhor por uma necessidade, né? Não é uma busca a quem estiver nos acompanhando, simplesmente porque eu tenho um determinado problema, uma determinada causa, e eu vou buscar o Senhor. Não. Da identidade pentecostal fica muito claro que havia uma aspiração para estar usufruindo da presença de Deus. Quantas vezes um irmão virava para o outro e falava assim, vamos orar? Vamos orar? E aí, muitas das vezes, né, vamos orar onde é no monte. Né? Muitas vezes templos fechados, aconteceu isso comigo, com o Pedrinho Gonçalves. Ou então você vai procurar um espaço, eu não me lembro de ter ido no monte com o Pedrinho, mas
indo num outro local, né? Tem um irmão na nossa igreja que é o Manelzinho. Manelzinho, a gente agradece a Deus pela vida do Manelzinho, na Estelita. Mas o Manelzinho, nós nos conhecemos, ele tinha 16 anos de idade, eu devia ter uns 18 anos. E eu me recordo da gente com a vontade de orar, pastor. Sabe? E fomos para onde? Tinha o campo do Brasil, ali no Morro do Sossego, e tinha um morrão alto. Nós subimos lá para buscar, com vontade de buscar Deus. Isso faz parte. Isso faz parte. Hoje você percebe, muitas das vezes você tem que... Né? Ô, gente, vamos orar? Não é que não tenha, tem um time, né? Tem um time, graças a Deus, tá? Mas que isso vem sendo atacado, vem. Muito obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe o senhor. Que momento maravilhoso aqui com o nosso reverendo. E a gente, Tiagão, vamos chamar um break. E no break eu quero falar com vocês do nosso patrocinador, um deles, e você pode também ajudar a gente a abençoar o Tiago, abençoar esse programa, sendo nosso patrocinador. E hoje a gente quer falar da tapioca. Tapioca, e é de um irmão, tá, gente? É um irmão da igreja, um fiel, e é a pernambuquinha que você pode, com certeza, encontrar. Eu tô aqui com os mercados, ó, você tem ele no Guanabara, você tem ele no Mercado Princesa, você tem ele no Mercado Presunique. Você pode ir lá procurar pela tapioquinha, essa pernambuquinha é uma tapioca maravilhosa. Para você ter uma ideia, o Deus abençoou o nosso irmão Hélio Bandeira, e você tem ela, quem gosta aí, quem é marombado, gosta das academias, com whey protein. Olha que legal. E além essa aqui, ó, completamente integral. Então, você que vai ao mercado, lembra, quando vê lá pernambuquinha, é de um irmão. É o nosso irmão Hélio Bandeira, para abençoar a vida dele, abençoando a nossa e abençoando esse programa. Chama aí, Tiagão, o break pra gente da tapioca. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I wind so high, directions high. É isso aí, Shalom família! Estamos de volta. E o tema é quente. Você viu que o nosso reverendo entrou fundo na identidade pentecostal. Nós temos que defender essa identidade pentecostal. E eu estou aqui com 3 homens de Deus que tiveram experiências com o Espírito Santo. E eu quero começar com ele, Tiago, esse homem de Deus que me disse, pastor, eu estou tendo 8 meses de uma entrega plena. Tiagão, como tem sido a experiência? Primeiro eu quero fazer uma pergunta clássica. Você já foi batizado com o Espírito Santo, cara? Sim, senhor, pastor. Graças a Deus. Como foi essa experiência do batismo com o Espírito Santo? É contemporâneo, não é algo que está no passado, é algo que aconteceu contigo hoje. Sim, senhor. Então, foi uma experiência única, né? Maravilhosa. Tive o prazer de viver isso agora no nosso primeiro encontro dos jovens na igreja aqui em Copacabana. E eu já vinha numa busca já intensa, desde janeiro, onde realmente houve uma entrega para Cristo, uma busca muito maior, que ainda não tinha vivido isso, mesmo sendo da igreja há 18 anos, não tinha conseguido viver isso e tem sido diferente, inovador. E nesse nosso primeiro encontro dos jovens, quis Deus, né, que acontecesse. E realmente foi isso, pastor, porque eu sempre fui um cara muito pensamento muito duro não com o Espírito Santo. Mas como ainda não tinha acontecido comigo, eu ficava, então é para todo mundo, menos para mim. Então deixa para lá. E você sabe, Tiago, que uma vez o nosso reverendo, num dos nossos encontros no Gramacho, ele trouxe uma folha falando ali de pontos sobre o batismo com o Espírito Santo. E uma dos pontos que impede, que o nosso reverendo trouxe ali, foi a incredulidade. E tínhamos lá entre os irmãos, um irmão que há anos, como você falou aí, 18 anos, tem irmão que há anos lá não era batizado e acreditava como você, não é para mim. Exatamente. E isso
desde janeiro isso vem se tornando uma inverdade dentro de mim, né? Então, de maneira que eu falo, não, eu quero. Todo mundo aqui cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar o Espírito Santo. Eu não aceito, hoje, no que depender de mim, do Tiago, do crente genuíno, pentecostal, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então eu mergulhei nisso aí, mergulhei nessa busca, me entreguei realmente. E no dia lá foi sensacional, porque eu tava orando muito e já, na minha cabeça, pastor, eu já até falava em línguas, mas eu tinha um certo bloqueio para externalizar isso. Aham. Mas eu lembro que nesse dia teve uma unção muito especial na igreja, o senhor lembra disso? Lembro. Nossa, Foi, meu Deus. a gente não sabe dizer se o céu desceu, se a gente subiu, o negócio estava Glória. a glória do Senhor de maneira muito presente estava ali, tava um clima diferente. E eu lembro que eu estava orando muito, o missionário Misael orando ali comigo do lado, daqui a pouco eu fiquei lá uns 20, 30 minutos orando, a única vez que eu abri os olhos, eu olhei para frente assim, eu vi o reverendo vindo da minha direção. Que isso? E, oh Jesus, eu fico nervoso só em lembrar. Só em lembrar, é. E eu orando, e o Senhor, hoje, o reverendo vem, pastor. E ele, com aquele jeito dele, ele pôs a mão na minha cabeça. Senhor. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a falar outras línguas. Que A isso? língua enrolou, começou. Caramba! E aconteceu. Agora, deixa eu sair daqui do Tiago. Segura aí, Tiago. Sim, senhor. Nós estamos aqui com o Márcio. Márcio, Glória a Deus. foi lindo, eu presenciei esse dia. Ele e o Hélio Bandeira foram batizados juntos. Márcio, como foi aquele momento que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Extraordinário. Muito. O Espírito Santo é muito lindo, Jesus é muito lindo, Deus é maravilhoso. Foi um momento assim inesquecível. Eu me lembro que o reverendo chamou todos os pastores, né, para orar lá em cima pelo batismo do Espírito Santo. E eu comecei a orar junto ali, falar aleluias, glórias a Deus, e glória a Deus, glória a Deus. E via vários irmãos que já tinham sido batizados no Espírito Santo, queria sentir aquele mesmo poder ali do Espírito Santo dentro de você ali. E foi algo maravilhoso, assim, muito, muito maravilhoso. E não tem como a gente explicar. Deus, né, habitando dentro de você através do Espírito Santo, né? E naquele momento eu senti um fogo dentro de mim que eu nunca havia sentido antes. Então aquilo dali foi maravilhoso, e aquela explosão assim, deu vontade de pular ali naquele momento e glorificando a Deus, e aquele poder maravilhoso, e a língua começava a enrolar ali. Ô, glória! E glória a Deus, e assim aconteceu. E foi algo maravilhoso, né? E que todos aqueles continuam buscando, né? Buscando o Espírito Santo, porque é a diferença, né, na vida do crente, o poder do Espírito Santo na nossa vida faz uma grande diferença. Caramba, e é verdade. Eu queria só voltar aqui pro Tiagão. Tiago, você percebe, o Márcio falou uma coisa importantíssima. Ele falou, faz a diferença na vida do cristão. O nosso reverendo sobre a identidade pentecostal, ele disse que essa identidade é tão importante ser protegida porque o Espírito Santo, ele que já mora em nós, né? Ele já mora em nós. E o batismo é um revestimento. Você sente, depois desse batismo com o Espírito Santo, um desejo maior para as coisas espirituais? A sua oração muda, a sua leitura da Bíblia, a vontade de ganhar alma, de ir para a rua. O que você sente depois desse dia? Tudo mudou. Tudo mudou para muito melhor. É realmente esse transbordar do Espírito Santo. É realmente uma coisa que você quer estar mais presente, você quer orar mais. Outro dia eu estava conversando, pastor, se o senhor me permite, bem rápido. Outro dia eu estava conversando com um dos nossos irmãos, Wanderson, você conhece muito bem, irmão muito querido na igreja, muito meu amigo. E a gente estava falando, eu falei, Wanderson, quanto você tira do seu tempo, do seu dia, para orar, para ficar em comunhão? Por mais que você esteja trabalhando, mas ali concentrado, com pensamento direto com o Pai. E ele, rapaz, preciso melhorar, mas oro muito, oro o dia todo. Eu falei, Wanderson, se eu conseguir tirar 10% do meu dia, eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque realmente existe esse conectado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né? a todo tempo.
Aham. e é real. É real, não, e é impressionante. Como o Márcio falou, você falou, é algo que acontece na nossa vida. Mas eu quero agora trazer ele para a conversa. Eu chamo ele de osasquiano, o missionário Fabrício, que salvo lá em Osasco, mas coopera com o ministério do nosso pastor, do nosso reverendo. Amém. E você foi parecido com eles? Sim, senhor. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Como foi a tua experiência? Já sim, já fui batizado com o Espírito Santo em 2017. Ó. Eu lembro que foi uma campanha, na época era uma semana de busca do Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, né, num dia de culto da palavra. Eu me lembro ali, eu jovem, buscando, né, o Espírito Santo. Eu lembro que muitas coisas aconteciam num contexto familiar para impedir que eu fosse ao culto, mas eu queria buscar, eu não queria que nada deixasse eu fora deste momento especial. Eu lembro que nessa quarta-feira, não me recordo exatamente o dia, a data, mas foi numa quarta-feira à noite. Eu lembro que o pastor Humberto, após a palavra, chama quem gostaria de ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo à frente. E aquele momento no meu coração queimando, né? Desde o momento da oração inicial, fui à frente e ali me derramei em oração. Comecei a dar glória, comecei a dar aleluia, comecei a glorificar, comecei a pedir. E foi algo incrível que eu comecei a sentir uma presença muito forte do Espírito Santo, né? Algo assim que eu não consigo descrever em palavras. E quando eu comecei ali a chorar, minha mente no céu, na glória, como o nosso amado irmão Tiago falou, não sei se fomos pro céu ou o céu desceu ali, só sei que a presença do Senhor era muito forte e uma alegria muito grande dentro de mim, e eu sei que comecei a falar em línguas, comecei a glorificar, comecei a chorar. Aí uns irmãos que estavam próximo de mim ali ajudando em oração, me abraçando. Só que foi uma alegria muito forte, pastor. Algo que... Não, e a gente percebe que é comum em todos que são batizados com o Espírito Santo, por mais que há uma diversidade de sentimentos, mas há algo em comum, a alegria, o calor do Espírito Santo. Aleluia. E é legal que eu quero trazer um tema aqui também entre vocês, se vocês sabem disso, o que está acontecendo com os nossos jovens. O nosso reverendo, ele, inspirado por Deus, trouxe um encontro de jovens, adolescentes, crianças conosco para se encontrar com o Espírito Santo. E qual é a carta, o chamamento maior? Vamos orar. Vamos buscar. E é lindo você ver crianças orando, crianças chorando. Depois eu vou ver com o Tiagão se a gente coloca algumas imagens de crianças orando, crianças chorando, sabe? Um momento de batismo, criança sendo batizada com o Espírito Santo. Então é algo fenomenal. E a gente percebe, Tiago, passa a bola aqui para o meu amigo Tiago, meu irmão em Cristo, a gente percebe, Tiago, que a vida de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, seja qual for, adolescente, jovem, criança, uma vez que ela está mergulhada no poder do Espírito Santo, isso é que faz a diferença em todas as áreas na vida. Você é empresário, então quer dizer, imagina um homem cheio, um empresário cheio do Espírito Santo. Eu vivo isso. Uhum. Eu vivo hoje uma busca do Espírito Santo tão intensa que as demais coisas vão acontecendo. Você já não tem mais aqueles picos de ansiedade que antes se torna normal na vida, não só dos empresários, dos empreendedores, mas na vida do pai de família, né? Isso se torna normal, essa ansiedade com o que vou comer, com o que vou vestir, com o que vou... Enfim, a Bíblia fala sobre isso. E hoje eu vivo uma entrega maior, de maneira que a paz, existe uma paz melhor quando você Aleluia. começa a se voltar para a cruz. E é tremendo porque a gente percebe que a ação do Espírito Santo, se a gente abre ali o livro de Atos dos Apóstolos, se a gente lê a ação do Espírito, e esse livro era para ser chamado, alguns já disseram, né? Livro do Espírito, porque o Espírito Santo está em todas as ações e manifestando toda a glória dele ali na vida de aquele homem. Você imagina, Jesus havia morrido, ressuscitou, à direita do Pai, mas continua operando através do Espírito Aleluia. Santo É verdade. na vida daqueles homens ali. Glória a Deus. E aí a gente percebe que este mesmo Espírito agora está na nossa vida. Esse mesmo Espírito que esteve em Paulo, que esteve em Pedro, que esteve Glória em a Tiago, Deus. que esteve em João, que esteve em Bartolomeu, que esteve em Jesus, esse Espírito Santo, que não é uma força ativa, como muitos dizem.
como religiões dizem, e a gente quer trazer temas aqui sensíveis sobre religiões aqui, não é uma força ativa, mas ele é uma pessoa, é uma personalidade divina. E é sensível, e a gente sabe disso, a presença dele na nossa vida. Mas quando você se levanta, você percebe ele assim dentro de ti? Aleluia, glória a Deus. Percebo, e a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto, eu já me ajoelho ali, faço a minha devocional, né? Reconheço o Espírito Santo, agradeço a Deus por aquele momento e entrego a minha vida na mão de Deus. Mas quem me leva a fazer isso? Quem que me leva a fazer isso? Né? O Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente. Então, ele já me faz reconhecer, porque o Espírito Santo ele leva a gente a glorificar Jesus, né? Então ele me faz me lembra ali de colocar aquele dia nas mãos do Senhor, onde aquele dia para mim será uma bênção, independente do que acontecer, Deus está na frente e as coisas vão acontecendo. Isso é tão tremendo. Aleluia. O nosso reverendo tem uma explicação que eu gosto muito quando ele toca nisso, para explicar a presença do Espírito dentro da gente. Ele diz assim: imagina uma mulher grávida. Onde ela vai, a criança, aquele ser que está dentro daquela barriga, um ser independente do corpo da mulher, vivo ali dentro, e ela vai para o mercado, supermercado, a criança vai junto. Ela vai dormir, a criança vai junto. Ela vai para todo canto, a criança vai porque está dentro dela. Assim é o Espírito Santo. Onde vamos, o Espírito Santo vai com a gente. Aleluia. Quer dizer, eu vou para o meu trabalho, o Espírito Santo está comigo. Eu acordo, o Espírito Santo está comigo. Por isso, como ele é um ser, uma pessoa, daí você tem que se relacionar. Mas eu quero chamar mais um break para falar da nossa tapioca. Tapioca, que é a tapioca do nosso irmão Hélio Bandeira, que está em todos os mercados. Nós falamos aqui do Princesa, Guanabara, Presunique, você pode encontrar essa tapioca maravilhosa. Pastor, o senhor está falando da tapioca, eu como sou mais do integral. Ele tem tapioca integral, tá aqui ó, para vocês, a tapioca integral. Pastor, eu sou da comum, tem a comum. Pastor, eu sou da whey protein, quero com whey protein, quero malhar, quero comer tal, whey protein. E daqui a pouco a gente volta de novo com vocês. Vamos pro break, Tiagão. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. Tapioca é bom. Pastor Leonardo, eu como de manhã cedo. As missionárias preparam para mim. Aí eu como com, às vezes elas colocam um queijinho, né, de manhã, com café, uma delícia. Glória a Deus. E vamos abençoar um irmão, isso é o melhor, né, os domésticos da fé. E irmão fiel, irmão dizimista, que quer ajudar a obra. Então isso é muito importante. Mas voltando aqui sobre o Espírito Santo, Márcio falou algo importante. Uma das glórias da manifestação do Espírito Santo, gente, em nós, é o que a Bíblia diz no Evangelho de João, o Senhor Jesus dizendo: Ele me glorificará. Isso é uma coisa assim visível, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai sempre querer viver uma vida para a glória de Jesus. Por isso você vê o cheio do Espírito Santo evangelizando. Você vê o cheio do Espírito Santo, quer comais, quer bebais, diz o apóstolo São Paulo, façais tudo para a glória de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo está muito preocupada com Jesus. Tiago, como é a tua vida, rapaz? Você é a preocupação de glorificar Jesus através do seu dia a dia, através do que você no trabalho, na sua casa, entre amigos, entre pessoas. Vamos lá, Tiagão. Então, pastor, eis que tudo se fez novo. E hoje, de uma maneira, graças a Deus, bem intensa, porque hoje eu tenho o prazer de ir para a igreja quase todos os dias da semana. E não é uma questão que, tô te forçando, não. Eu quero, eu estou. Tenho feito estudos bíblicos com o senhor aqui em Copacabana, 2 dias por semana. E uma coisa que o senhor falou aí, outro dia eu estava evangelizando na porta junto com o missionário Fabrício, e, enfim, uma pessoa lá, a gente falando de Jesus lá para ela, da Bíblia Sagrada, e eu falei bem assim: olha, o senhor lembra, missionário? Eu falei assim: olha, se você soubesse que
você tem com você uma coisa que pode mudar a vida de outra pessoa, pode tirar ela do inferno e levar ela para o céu. E você você guardaria isso com você? Sim. Você E não aí? falaria isso para a pessoa, para quem fosse? Aí a pessoa ficou nos observando, lembra, missionário? E eu falei, cara, hoje nós vivemos isso. O que nós temos É é verdade. tão sensacional, tão maravilhoso, Glória a e a Deus. gente sabe que leva à vida eterna. A gente tem que falar. Uhum. E é isso que tem nos motivado, é isso que tem me motivado. Isso sem contar, pastor, que não deveria ser falado, enfim, mas sem contar que quando você leva uma vida de integridade para com Cristo, Uhum. automaticamente você tem uma vida de integridade para você. Automaticamente você tem uma vida de integridade para sua esposa, para sua filha, para os seus mais próximos e para todo mundo que Aham. você se relaciona. Isso vai melhorar a sua vida. Plenamente. Você deixa de beber, você deixa de fumar, você deixa da noitada, tudo isso, a gente ouve isso de púlpito. Nosso reverendo, inspirado pelo Espírito Santo, vem falando isso há anos. Aham. E é interessante porque aí quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos e porque quando eu falo assim, abre o livro de Atos, para vocês que estão acompanhando a gente, porque o modelo não é A, B ou C, o modelo é a Bíblia. Então é a partir da Bíblia que nós então vamos reger nossas vidas. Então quando lá no livro de Atos diz que aqueles homens cheios do Espírito Santo estavam todos os dias no templo, Aleluia. nas casas, de casa em casa, vendiam propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Você vê que a pessoa vive para a glória de Deus, para a glória de Cristo. E é lindo porque você aí começa, a obra é dele, a manifestação é do Espírito Santo, e você vê então o Espírito Santo agindo de maneira sobrenatural, Fabrício. E aí, essa ação de maneira sobrenatural, a gente percebe isso claramente no nosso ministério, porque Deus guia o nosso reverendo. Você esteve comigo nesse sábado agora, não foi? Foi, sim, senhor. Com os jovens. Ali você percebeu uma manifestação do Espírito. Ah, com certeza, pastor. E é uma presença muito notória do Espírito Santo, né? Um mover do Espírito Santo, desde o nosso reverendo, usando os pastores, os seus auxiliares. E é algo que nesse sábado foi como eu estava conversando com o missionário Misael e ele falei, missionário Misael, do Espírito Santo tem alguma coisa com 4, porque é todo sábado 4 sendo batizado, pessoa Aleluia, sendo é renovada. E isso é algo maravilhoso, isso é algo que acontecia na igreja primitiva, quando você olha os nossos irmãos primitivos em meio à perseguição, e tendo eles orado, foram cheios do Espírito Santo. Aí você traz para nós hoje um povo que busca o Espírito Santo. Aí você vê os irmãos sendo batizados, um outro sendo renovado. Você vê uma mãe que tá levando a filha, tá ali só para acompanhar e também tá sendo renovada. É um mover do Espírito Agora, Santo. eu acredito, estou aqui com 3 homens de Deus. Glória a Deus. 4 Aleluia, com o Tiago, aleluia. que está lá do outro lado, Tiagão. Eu acredito que você trazer a atenção das pessoas, dos crentes, principalmente para um tema como esse, hoje no século XXI, tem sido desafiador para igrejas que querem seguir esse caminhar bíblico. Porque nós estamos convivendo hoje num mundo de muitas denominações e uma corrida frenética para atrair pessoas. Daí a gente já viu de tudo que se possa imaginar hoje, desde de culto vem novinha, que está aí hoje normal, hoje nas mídias sociais, desde culto de reuniões para atrair jovens. E o nosso reverendo colocou algo no coração, Tiago. Hein, Márcio? Colocou algo importante. Vamos atrair pela palavra e pela oração. Aleluia. Nós Aleluia. não queremos de maneira Glória a nenhuma Deus. achar que o que vai firmar um jovem, como esse movimento que está tendo agora, do Espírito Santo encontrando com eles, o que vai firmar não é se nós estamos reunindo em torno de, vamos para um sítio, vamos para um... Não que a pessoa não possa ir, não é essa aqui a palavra, mas é o que vai nos firmar em Jesus é uma vida mergulhada em Deus. Porque, gente, eu vou trazer botar um outro ponto aqui para vocês sobre essa ação do Espírito Santo, é o irmão Jacó. Me mexeu muito quando, em uma das internações,
ele vai ter que entrar para o CTI, o reverendo não pode entrar, a Adriana, a esposa, não pode entrar, o José Lucas não pode entrar, mas o reverendo para no ouvido dele, ele mal, desfalecido. O reverendo diz: Jacó, quem entra com você agora é o Espírito Santo. Aleluia. Isso significa, sabe o quê? Que o Espírito Santo entra Glória a Deus. onde a mulher não entra, a namorada não entra. É verdade. Então a gente percebe nisso, com tudo isso, dentro desse aglomerados eclesiásticos do mundo hoje, que a pessoa mais esquecida ou maltratada hoje na igreja é o Espírito Santo. Tiago, o que você quer falar sobre isso? Primeiro falar para o senhor, pastor, que eu tenho o nosso reverendo como profeta dos dias atuais. Sim, Nada menos do que isso. sim. É exatamente dessa forma. O que sai do púlpito por orientação do Espírito Santo, através do nosso reverendo ali, que vem pra gente, Uhum. é aquilo que irá acontecer e ponto final. É. E a gente, de fato, tem que ter uma atenção redobrada, né? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado, É. muito é requerido, a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente que está tendo a oportunidade de estar sempre próximo do nosso reverendo, estar sempre ali ouvindo as palavras dele, ouvindo os aconselhamentos, lendo a Bíblia com ele, realmente tem que prestar uma atenção dobrada, porque é o profeta. E o que ele falou é isso aí mesmo, pastor. Não adianta, a gente tem que se encher do Espírito Santo. e pronto. As festas da igreja não tem bebida alcoólica. As festas da igreja não foi atraída por uma questão de comida, de um churrasco, de um... Não. As festas da igreja, a finalidade é se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E isso é tão maravilhoso, glória a Deus. Isso é tão maravilhoso porque quando a gente entra e mergulha no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja em volta do Espírito Santo. Sim, Senhor. E é maravilhoso quando a gente fala a igreja em volta do Espírito. Isso fez o nosso reverendo também trazer 21 terças-feiras de Verdade. ensino, de um mergulho profundo sobre o Espírito Santo. Essas terças-feiras têm sido algo muito fenomenal, muito especial. E com quem a gente conversa, não sei se vocês podem também dar o testemunho de vocês, Deus tem usado o reverendo de uma forma sobrenatural. Ele é aquele homem que busca, é maravilhoso conviver com o reverendo, e Deus me deu esse privilégio de estar muito próximo dele. Aleluia. E ele, a todo tempo, quando ele agora está em São Paulo, daqui a pouco ele deve estar voltando pro Rio, mas ele fica todo tempo. Quando chega próximo da terça, ele começa: vamos orar, vamos buscar agora, vamos pedir o Espírito Santo para falar. Eu não quero dirigir, Miranda, não é eu que dirijo o culto. Eu quero que o Espírito Santo me dirija. Pede o Espírito Santo para falar. Se a gente ficou ali, imagina, geralmente nosso encontro é às 9h30 da manhã e vamos até a noite orando, lendo Bíblia, e todo momento ele está pedindo a oração. Quando chega a noite no culto, eu não sei se vocês percebem como é uma explosão do Espírito Aleluia. Santo naquele Glória a Deus. altar do Gramacho. Fabrício, o que você fala disso? E é algo notório, né? O Espírito Santo usando o nosso reverendo, a todo momento o reverendo ali pedindo, né, que seja feito a vontade do Espírito Santo. Então, quando o linguajar do reverendo é esse. E nas terças-feiras, essa terça-feira que tem sido aprendendo mais sobre a pessoa do Espírito Santo, ouvindo mais sobre essa pessoa que está conosco todos os dias, está aqui comigo, está na sua casa, está aqui, né, nesse momento aqui, e dirigindo o nosso reverendo. O que vai falar para a igreja? O que a igreja precisa ouvir? Esse momento que nós estamos vivendo, né, de pós-verdade, de confusões, o que a igreja precisa ser instruída? Então o Espírito Santo vai dando essas diretrizes para o nosso reverendo, e quando chega numa terça-feira... E isso é maravilhoso porque nós não estamos seguindo de maneira nenhuma uma cartilha. É legal isso, né? É legal você viver no mundo do Espírito. É legal você olhar assim para o nosso ministério e ver que nós não seguimos um roteirinho, mas é aquilo que o Espírito Santo fez com o apóstolo São Paulo. Ele revelava ao apóstolo o que iria acontecer em cada cidade que o apóstolo entrava para pregar o evangelho. Verdade, sim, E senhor. isso tem acontecido, hein, Márcio, no nosso ministério, tem acontecido conosco, e você percebe que o nosso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque nós estamos experimentando isso na nossa vida, estamos experimentando isso no nosso dia a dia,
percebendo esse avivamento em crianças, jovens e adolescentes. É maravilhoso. Você vê que agora, recentemente, agora no sábado, eu achei interessante uma situação no nosso encontro do Espírito Santo com jovens, que uma mãe foi levar a filha, e aí eu queria dar parabéns para os pais, porque os pais que levam, investem nos seus filhos. Isso é muito importante, porque nós vamos trazer isso como tema aqui, o investimento com os filhos. Quero eu trazer aqui pessoas legais para conversar conosco aqui, e já temos já uma gama de pessoas para ajudar a gente sobre investir nos filhos. E a gente começa, o investimento primeiro é o Senhor. E ali eu vi uma mãe que foi levar a filha para o encontro jovem e começamos a orar, a buscar o Espírito Santo para batizar pessoas. A filha estava lá na frente, no altar, a mãe estava lá atrás no banco, sentadinha, deixando a filha lá. Só que o Espírito Santo foi lá onde a mãe estava. Aleluia. E queimou ela com o poder. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Daqui a pouco ela levanta e vem glorificando. Que coisa maravilhosa e linda. Olha, eu assim, a gente gosta de falar desse tema. É um tema da nossa vida, né? Um tema do nosso dia a dia. Imagina o Márcio, militar, o Espírito Santo ir lá, pronto, lá, equipado no seu posto, mas o Espírito Santo, o reverendo, ele bota muito a mão assim no peito, Verdade. e ele fala assim, ó, ele está aqui. Aleluia. É isso que a gente tem a certeza, né? Ele está aqui Glória a conosco. Deus. Olha, a gente vai se despedindo, porque a graça de Deus teve muita bondade de Deus conosco aqui, né? A verdade, misericórdia de Deus conosco. Márcio, suas últimas considerações. Então, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo, um homem que traz a palavra de Deus numa simplicidade bem clara, né, que Jesus salva, aquele sangue de Jesus derramado na cruz salva, né? E ele sempre é um homem que está dependendo do Espírito Santo. Tudo que ele faz, ele consulta o Espírito Santo de Deus. E Deus conduz, né, da forma que ele quer, né? Através do Espírito Santo, através da vida do nosso reverendo, que tem feito esse movimento, né? Do Espírito Santo aí, batizando jovens e crianças. Até o salmista disse, né? Reis da terra, príncipes mancebos, velhos e crianças, todas as nações louvem o nome do Senhor. Ah, se o mundo soubesse disso, né? Esse amor, até que o Tiago falou, que se nós temos esse grande amor de Deus, essa grande alegria dentro de nós, a gente quer passar isso também para toda a humanidade, né? E Deus tem usado muito o nosso reverendo para isso. Que legal, que legal. Tiagão. Pastor, quero também louvar mais uma vez a Deus pela vida do nosso reverendo, dizer que é um prazer inigualável fazer parte desse ministério, onde você percebe que tem os homens de Deus desse ministério, os pastores, os missionários e as mulheres, falo homem de forma geral, as pessoas que ajudam ali o nosso reverendo nesse ministério são pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Quero também aproveitar e louvar muito a Deus pela Glória vida a do Deus. Senhor, que Amém. Glória a Deus. que tem me ensinado bastante, tem tido muita paciência comigo. Louva a Deus por sua vida. E dizer que eu sou pentecostal. Ô, glória! Eu sou pentecostal e não vai demorar muito para começar a marchar aí. Todos Fabrício. Glória a Aleluia. Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida do nosso Aleluia. pastor Leonardo, pela sua vida, né? Que tá aí nos acompanhando. E é um prazer imenso estar aqui ajudando o nosso reverendo, estar aqui cooperando, né? Seja dessa maneira, de forma integral, aqui com o pastor Leonardo, aprendendo, crescendo, sendo homem de Deus, pregando o evangelho, chorando pelas almas. E isso é prazeroso. Estar aqui nesse papo Glória a santo Deus. sobre a pessoa mais incrível, né? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo, aleluia. É a pessoa mais importante do Mais universo, importante como o do nosso universo, reverendo disse. né? Reconhecemos a presença dele aqui e é magnífico. É algo que não consigo trazer em palavras aqui, mas muito obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria falar com você que está assistindo a gente, está acompanhando a gente. E nós queremos trazer a você o seguinte: você pode fazer perguntas aí no nosso chat, você pode escrever. Qual é a sua dúvida sobre o Espírito Santo? Qual é a pergunta que você gostaria de saber? Você pode escrever que no próximo programa a gente consegue responder para você todas essas perguntas e vai ser um momento muito legal a gente responder isso para você, tá bom? Agora, também eu preciso da sua ajuda. Compartilhe.
olha, escolha aí 10 amigos seus e mande o link. Pode pegar esse link, envie para eles, porque, olha, Deus vai abençoar muito. É todos os sábados, às 22 horas, nós estaremos aqui. Teremos o podcast do Mundo Real. Queremos trazer o mundo real para vocês. O mundo da palavra, o mundo da evangelização, o mundo dos milagres e também defesa. Nós vamos trazer num próximo programa a defesa do evangelho. A defesa hoje, existem hoje em dia muitos ataques à fé evangélica e nós iremos tratar disso aqui neste programa. Por isso eu quero que você fique bem ligado, compartilhe e todos os sábados às 22 horas fique conosco, não nos deixe, por favor, mas compartilhe, comente, curta, coloca, assina, clica aqui no sininho para poder você ter a notificação e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você demais. Shalom, Deus abençoe vocês e a gente volta no próximo sábado.